Oi, gente, bem-vindos a uma collab com Contrafluxo com o Eitaporra.pod. Eu sou a Ká Fernandes e hoje estou aqui como host. Gostaram? Eu sou criadora de conteúdo, falo de não monogamia, outras pautas sociais, também sou psicóloga, tá? E podcaster no Eitaporra.pod. Já vai seguindo lá, viu? E hoje eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que a Aru. Olá, eu sou a Aru, uma pessoa trans, não binária. Sou de Santos e vim parar em Salvador e pude ter a oportunidade desse lindo encontro com o Ká. Espero que vocês curtam esse podcast cheio de assuntos, uns muito legais, outros não tão legais, como transfobia. Mas é isso, espero que gostem. A não monogamia começou pra mim porque eu acabei conhecendo duas manas cis ao mesmo tempo. Assim, não foi no mesmo dia, mas foram pessoas que eu encontrei, morava em São Paulo na época, me relacionei com elas e no segundo encontro elas me falaram que tinham namorados. E aí eu tive que escolher se eu queria continuar ou não. E a minha primeira pergunta foi, tipo, seus namorados estão de boa? E teoricamente, por eu ser mulher, na leitura delas, estava tudo bem. Entendi. E aí, na época, eu ainda não conseguia problematizar tudo isso, mas eu já tinha vontade de não ter exclusividade afetiva. Mas como isso aconteceu, eu acabei falando, não, acho que tá tudo bem. E aí foi, a maioria das minhas relações não eram com o que a gente chama de sapatão raiz, né? Que, tipo, só fica com mulher, Sim, não, a sim. maioria. E aí, por algum momento, eu já sentia que isso tinha a ver com o meu não reconhecimento com a cisgeneridade, nem com a homoafetividade, porque era isso, eu realmente me conectava com as pessoas pela conexão, não era pelo corpo, sabe? Assim, é uma mulher, porque eu era bi, sabe? Eu sempre me senti bissexual, né, pansexual, mas eu sei que na performance sapatão, em algum momento eu tentei participar mais pra ter coletivo, né? Sim. Só por isso. Nessa relação aberta, quando começou a politizar de fato, que você entendeu o babado? Todo mundo presume que foi o Wesley, que é um afeto meu, né? O mais antigo. Sim. que tomou a iniciativa por ser homem, né? Então, tipo, então o Wesley veio com a ideia de relação aberta. Só que, na verdade, foi eu. E porque, sei lá, teve um dia que... Eu não lembro direito o que foi, mas eu vi ele pesquisando alguma coisa. Que no cenário comum, provavelmente, causaria ciúme. Só que eu olhei assim e fiz... Você pesquisou isso por quê? Aí ele falou, fiquei curioso. Eu falei, se a gente abrir essa relação? Aí ele olhou pra minha cara e ficou, é sério? Eu falei, é. Aí ele, tá. E aí falou, tá bom, então, mas como é que vai funcionar? Eu falei, não funciona, tá aberta. E, tipo, já começou aí, porque a galera vem com, abriu a relação. Eu não sei se você já viu aquele vídeo do... Como é o nome? Do Porta dos Fundos, que o nome é Relação Aberta. E aí eles têm, tipo, um código civil com todas as regras da relação aberta. Eu acho que eu nunca vi. Esse vídeo é muito bom. E a galera entra meio que nesse fluxo, né? De estabelecer regra e tudo mais. Mas a minha cabeça foi assim, gente, abriu. Abriu, tá aberto, sabe? Semi-aberto é prisão? Não é, tá aberto. Bota aí seu perfil, faça seu perfil, faça um negócio. Aí outro embate que a gente não teve, que até hoje a gente acha muito engraçado, não sei se é bem a palavra, mas eu acho até engraçado. As pessoas não mono ainda discutem isso, que é o espaço da casa. Porque, tipo, a gente tem uma vivência, aos olhos da sociedade, de um típico casal, né? Ainda mais, apesar de eu ser bissexual, ele é um homem cis, hétero. E aí a gente tem aquela coisa muito padrão, assim, aos olhos da galera, né? Só que isso foi uma pauta também que não foi uma pauta pra gente, né? Tipo, o espaço da nossa casa. Ai, porque o nosso quarto. Ai, porque a nossa cama. Ai, porque o nosso... Ai, amor, pelo amor de Deus, uma hora dessa. Então, era o único lugar que a gente tinha se a gente quisesse levar alguém. Então, se eu quero levar alguém pra eu ver, pra ter mais intimidade, vai ser pra minha casa. Então, eu avisava. Olha só, tô com um fulano aqui, quero ir em casa. Tá bom, vou ali, vou passear, sei lá. Pronto, ainda mais que na época a gente tinha uma casa que nem tinha privacidade. Hoje em dia a gente ainda consegue ter uma privacidade, mas a casa que a gente morava não dava pra ter privacidade. Então a pessoa tinha que sair mesmo. Então ele saiu, acabou.
Outra coisa foi, tipo, homem, então não vou me relacionar com homem, porque não foi uma questão pra ele também. Então, tipo assim, tá, vou me relacionar, é um cara. Tá bom, me avisa aí quando vai ser. Ele tinha uma preocupação com a minha segurança. Então ele falava, tipo assim, me manda localização, me manda foto desse cara, tem o nome, tá tudo certo, pronto. Ele tinha uma preocupação referente a isso, porque ele é homem, ele não confia em homem. Ele falou, não é pra confiar não, então pronto. Aí ele tinha uma preocupação, eu via que ele tinha uma preocupação referente à minha segurança, quem era o cara que eu tava saindo e tudo mais. Mas não era uma questão de, sei lá, me prender ou me desfazer, sentir culpado, fazer jogo. Não, era só uma questão de segurança mesmo. Me passa sua localização. Eu via que era os momentos com mulher, ele era mais despreocupado, mas com o homem ele se falava, a localização, cadê? Você tá onde mesmo? É um cuidado também, né? Você não vai entrar em carro não, cuidado, hein? Se for pra algum lugar, vai pro lugar, vai motel, casa dele não. Então ele fazia umas ressalvas pra mim, no sentido de, sempre no lado da segurança, porque ele tem essa preocupação. E é isso, então eu já vi que em vários âmbitos a gente já tinha rompido com isso, assim, porque a gente nunca, mesmo monogâmico, a gente nunca foi um casal muito padrão. Então, quando a gente foi pra relação aberta, a gente acabou também não tendo relação aberta padrão. E aí, uma mosca sussurrou no meu ouvido a da monogamia política, através do Namoro em Foco. E eu estranhei, assim, achei extremamente esquisito. Eu fiquei tipo, politizar a relação, Ave Maria. Militaram aqui também, a militância tá em tudo. Aí eu ignorei. Quando eu li, eu achei assim, delírio. Eu falei, isso aqui é completo delírio, do começo ao fim. Isso aqui não faz o menor sentido. Mas ficou aqui, assim, um negocinho, né? E aí, depois de uns meses, eu acho, tinha uma regra, eu tinha esquecido, tinha uma regra, não era pra se envolver afetivamente. Tinha essa questão, né? Não vamos se envolver afetivamente, porque a gente já tem você, tá bom. E aí, quem foi o primeiro a romper? Quem trouxe as boas novas? Pois é, porque esse tipo de coisa a gente não controla, né? Então eu fui a primeira a me apaixonar. Gente, nossa, que coisa. E por uma mulher. E era uma outra questão. Quem me contou que eu era bi foi o Wesley, né? Porque eu compartilhando minhas coisas, assim. E ele falou alguma frase, assim, muito na certeza que eu era uma pessoa bissexual. Aí eu virei pra ele e falei, mas eu sou hétero. Aí ele olhou pra mim e fez, você é hétero. Desde quando? Você é bi? Aí eu fiquei, gente. Aí eu vi ler sobre bissexualidade e falei, né? Eu acho que eu sou bi mesmo. Até porque eu fui criada em igreja. Então, enfim, não tinha espaço pra se discutir isso. E quando eu me vi apaixonada por uma mulher, eu fiquei, meu Deus. E agora? Dum, dum. Eu tenho um relacionamento, me apaixonei por uma mulher do nada, assim, então... Aí eu parei de falar com a mulher. Essa foi minha grande solução. Parei de falar com a mulher. Falava assim, oi, tudo bem? Bom dia, boa terça-feira. E sumia, assim. Acabava aí. E ela sem saber de nada, coitada. Mas foi o meu processo. Até eu começar a ler. Aí foi que eu voltei. Aí veio um coração apertado. Aí eu voltei a ler sobre não monogamia. Aí eu li um texto, aí eu li 2, aí eu li 3. Aí começou a fazer sentido. Eu fiz... Aí, a mesma coisa do gênero lá que eu falei. Só que nesse aqui eu realmente me joguei. No gênero eu ainda fiquei assim, mas no da monogamia eu realmente me joguei. E aí foi que eu olhei e virei pra Wesley e vai eu também, de novo, né? Trazendo problema, coitado. Ele começou a ler comigo também. Ele começou a ler e tal. E aí eu fazia discussões com ele. Eu gosto muito de discutir com o Wesley, que ele é muito inteligente, então eu gosto de debater, enfim. E aí eu virei pra ele e falei, vai. E a não monogamia? Aí ele, quer tentar? Eu falei, tá bom. E aí a gente entrou em um processo de luto da relação. Um processo muito sofrido. Luto do casal. Tinha 2 anos e meio, eu acho, né? Porque hoje em dia a gente tem 6. Mas na época eu acho que tinha uns 2 anos e meio. E aí eu fiquei, véi, se eu estiver fazendo uma merda aqui, porque minha relação ela é muito boa. Então se eu estiver jogando ela no lixo agora é porque eu tô inventando moda. Entendeu? E sem contar que o povo falava, não, isso aí você é jovem, daqui a pouco passa. Assim, é uma fase. Invenção de arte da porra. E aí... a gente passou 15 dias que a gente conversava de madrugada, que a gente chorava, que a gente levou pra terapia. Foi assim, a sensação era que eu tava terminando com ele. E ele tinha a mesma sensação que ele tava terminando comigo, mas a gente não queria terminar, então a gente tava lá, a gente tava junto, tava vivendo. Mas a sensação era essa. E aí depois, passados esses dias, né, que a gente começou a se sentir melhor e mais confortável referente a isso, a gente falou, pronto, agora vamos testando. Qualquer coisa, a gente volta, dá 3 passos pra trás. E no fim das contas rolou tudo muito tranquilo. E aí a gente vai pra parte mais individualista do começo, né, que é
conhecer outras pessoas, sair, ficar, que não sei o que, que não sei o que. E aí vai pra esse processo de entender uma estrutura que está regendo nossas vidas, muito além de relações românticas, mas que vai também pra família e tudo mais. E aí a gente começou a realmente ter uma criticidade em relação a isso. Eu digo que o Wesley, inclusive, é uma pessoa muito mais crítica em relação a isso do que eu. O Wesley é comunista. Tipo assim, eu demorei, e ele tava assim, assistindo o negócio, e eu via lá, e ele é pá, é isso aqui, acabou. E eu já demorei mais pra entrar nesse processo, inclusive de ter uma discussão marxista, uma coisa mais assim. Eu demorei mais porque eu, sei lá, eu vou entrando assim, de ter uma alma meio cientista. Eu vou sempre duvidando, vou sempre com 2 passos atrás, vou sempre desconfiada, mas eu vou indo. E, enfim, aí a gente entrou nesse processo de realmente politização, depois de uns 6 meses que a gente entrou na monogamia, que aí eu fiz um vídeo no meu perfil, comentei, aí eu fui sair do armário. Não, mono. Aí começou... Aí pronto, aí acabou a minha vida, né? Aí o clubinho dos haters começaram. Aí acabou. Aí, de repente, eu era mal amada, corna, sem direito a ter uma família. Aí, de repente, nossa, o mundo veio na minha cabeça. Mas por estar na internet há muito tempo, isso não foi uma coisa que me pegou, assim. Mas rende pauta pra vídeo. É um tema que a galera se interessa muito, mas se interessa de forma errada, né? Porque eu raramente estou em um espaço como esse aqui, né? Onde a gente pode discutir de maneira politizada a não monogamia. Normalmente a galera me chama, mas vai discutir... e o ciúme? Quem come quem? E o chifre? E os acordos? Aquele papo muito inicial, assim, sabe? E eu percebo que pra mim começou muito também por eu já militar pelo cuidado coletivo das crianças, sabe? E ter entrado por aí pra mim, porque eu já tinha uma militância dentro do campo da maternidade, principalmente, porque eu cuidava de crianças e também em algum lugar de pessoas puérperas. E aí, quando eu comecei a refletir e unir, tipo assim, a não monogamia também como um espaço de conseguir cuidar coletivamente das crianças, sair dessa ideia de tradicional de pai e mãe que são responsáveis e tal, que em resumo, se a gente olha muito lucidamente, é sair dessa jaula colonial, né, que é colocada. Isso também me ajudou muito a entrar, porque eu acho que muitas discussões que se passa, como essa dos ciúmes, né, não que eu não tenha atravessado elas, mas muitas vezes foi com uma criança envolvida. Tipo assim, até esse espaço de perceber que eu tinha ciúmes da criança, sabe assim? De tipo, isso foi muito estranho pra mim. De fato, eu perceber que o ciúmes, ele não estava vinculado apenas a quem eu transo, sabe? Assim, tipo, não estava mesmo. Então, ter me envolvido muito cedo com crianças que não fui eu que pari, num sentido do que é esperado da sociedade, né? Você cuida de quem você pariu, mas como eu já estava envolvida com o cuidado de outras crianças, eu fui vendo, meio que a minha sensação que eu fui passando por travessias, como uma mãe solo uma vez comentou, falou assim, eu escolhi a não monogamia depois da maternidade solo, entendeu? Numa ideia de tipo assim, se eu não escolher outra maneira, eu vou seguir solo aqui, saca? Porque o pai já saiu fora, né? Então são coisas que, maneiras doloridas, né, de se descobrir, mas ainda assim é necessário. Eu também cheguei um momento que eu acho que esse abrir mão do casal, que a gente fala, né, essa morte, esse luto da relação, eu já sabia que, tipo, terminar e nunca mais falar é um rolê muito monogâmico. Ao mesmo tempo que um dos desafios maiores pra mim é entender quais relações eu realmente tenho que parar de cultivar. Uhum. E ano passado, quando eu trintei, eu meio que parei de cultivar umas relações muito antigas, sabe? Tipo, 10 anos de relação. Relações que eu falo, mano, essa relação eu nunca vou abrir mão. Só que passei por uma travessia que eu falei assim, mano, vou abrir mão, velho. E aí eu acho que isso eu tô aprendendo ainda a sustentar, sabe? Assim, não ter uma recaída, porque é tentador. E não é um lugar que eu também me vejo fechade pra não relacionar mais, mas eu não vou mais fazer o movimento. Então tem esse lugar que, tipo assim, o movimento, ele diz muito se as pessoas estão disponíveis ou não pra relacionar. E eu acho que também ter essa consciência de que, se a pessoa não tá fazendo movimento de volta, não tem relação. Tem que ser recíproco. E às vezes é tentador, dependendo da projeção da relação, a gente querer ficar ali, né? E eu fui vendo que essas relações, inclusive, que eu cultivava, eram relações com mulheres cis, que me lembravam de um pertencimento que eu nunca mais vou ter, saca?
E exatamente esse pacto da cisgeneridade que estava me gatilhando demais. E todas as vezes que eu tentava falar dele, elas não entendiam. E não tinham como entender, até porque achavam que eu tava com ciúmes, achavam que eu tava com... Né, que eram mulheres cis que também se relacionavam e eu trazendo algumas delicadezas, né? Do tipo, calma, gente, não... Tem algumas coisas que realmente não é legal. E aí eu fui aprendendo também a entender esses momentos, assim. E eu me gatilho muito também, não no sentido de me estressar, mas com a projeção de pessoas monogâmicas, ou que já se dizem não monogâmicas, mas que é isso. Se olha, você e o Wesley já acha que no fundo é relação aberta porque vocês moram juntos, sabe? Quem mistura coabitação com casamento, e muita gente faz isso, e não consegue entender a complexidade da coisa, sabe, assim, real, porque também não tem respeito à relação que veio antes, sabe, assim, a minha sensação é que chega ainda numa visão de colonizar o corpo e acabar com a relação, sabe? E eu vejo que eu tenho pouquíssima paciência para isso, e quando eu percebo alguém chegando na minha vida hoje e não respeitando quem eu já tenho relação, já nem fica, isso já é um filtro para mim.